E aí galera, tudo bem? Hoje eu, Felipe, vou apresentar um novo vídeo do canal do Fim do Universo. Eu escolhi um tema que pra mim é muito importante. Como aluno de cinema, entusiasta dos filmes de terror, decidi fazer um vídeo para falar um pouco sobre A Bruxa. E o principal ponto, que o problema da bruxa não está no filme, está do outro lado da tela. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu comecei a ficar meio irritado com os comentários que estavam tendo na internet, as pessoas falando mal do filme e não tinham muitos argumentos. Era simplesmente uma porcaria, não vá no cinema, você está desperdiçando dinheiro. E não foi o que eu senti. E aí eu falei, vou fazer um vídeo para falar sobre esse filme e por que o problema está com as pessoas que foram ao cinema. Um dos principais pontos é que as pessoas não sabem a diferença entre o que é o horror e o que é o terror. E são coisas aparentemente iguais, mas não são. Você não precisa nem ir muito longe para descobrir a diferença. Você pode ir no Wikipedia mesmo. Tem umas definições ótimas. O terror, ele tem a ver com aquele sentimento que você tem antes de algo acontecer, sabe? Você acha que tem alguma coisa na sua casa e você não sabe se sai do quarto. Aquilo é o terror. O horror é na hora que uma gosma gigante entra no seu quarto e te ataca. Essa é a diferença. Um é a antecipação do medo e o outro é quando tem a experiência grotesca. O horror, ele também tem a ver com aquele sentimento de nojo, quando você vê o monstro, quando você vê o corpo. Aquilo é o horror, aquilo não é o terror. O horror, ele tá muito mais relacionado a você ficar com nojo de algo, e o terror tem a ver com a ansiedade de algo. Nenhuma das referências da Wikipédia fala o terror estaria pro cheiro da morte, enquanto o horror é quando você tropeça no corpo. Aí começaram a falar que o Stephen King falou que foi um dos filmes mais teve medo, né, que ele viu no cinema e tal, não sei o que. As pessoas, Stephen King, o mestre do terror ou do horror. Só que acontece que acho que as pessoas não conhecem o Stephen King. Elas devem conhecer algumas coisas dele, mas se você pegar, por exemplo, e ler O Iluminado, você vai ver que ele tem muito mais a ver com o terror do que o horror. Nas histórias do Stephen King tem muito mais disso de tipo, o que vai acontecer, o que tá acontecendo. É muito mais um clima que se cria em cima. Por exemplo, Cemitério Maldito, pra mim, o que me assusta não é os zumbis, é o sentimento de solidão daquela família na beira de uma estrada com criança. Aquilo pra mim é muito mais assustador do que quando a pessoa aparece morta viva, voltando e querendo matar o resto da família, ou sei lá o que. Stephen King, ele tem um livro que chama Dança Macabra, que não é ficção, que ele fala um pouco sobre a escrita dele, sobre como que é escrever horror, como é escrever sobre terror, e ele ainda coloca uma terceira categoria, que seria o repulsivo. Como que ele diferencia essas coisas? Para Stephen King, o terror, ele sempre antecede o horror. Ouvi um barulho lá fora, terror. Abri a porta, tem um monstro, horror. E a repulsa é o último sentimento que ele fala, é quase como um instinto, é como um reflexo natural, que ele mesmo confessa que usa nos livros dele às vezes. Ele diz, vou ler as palavras do Stephen King: eu reconheço o terror como a melhor das emoções. Então eu tentarei aterrorizar o leitor. Se eu não conseguir, eu tentarei horrorizá-lo. E se eu descobrir que não consigo horrorizar, eu vou apelar para sangue e tripas. E eu não me orgulho disso. Então o próprio Stephen King, o mestre do terror, ele estava falando muito mais desse terror, não do horror e repulsa, que é o que as pessoas procuram quando elas foram ao cinema ver A Bruxa. Um outro ponto que eu queria levantar é sobre o problema dos trailers. O que acontece? Nem sempre é feito pelo diretor do filme ou do roteirista. Se você for ver a história da produção da Bruxa, você vai ver que ele foi produzido, só que depois um estúdio comprou e resolveu distribuir. E o que acontece? Você compra um filme, tal, e você precisa vender. Tem que fazer um trailer para chamar as pessoas para ir no filme. A culpa não é de novo do filme, é de quem fez o trailer. Isso é um ponto. Só que acontece um outro problema que já é com as pessoas, que é a expectativa. O trailer tá lá não para mostrar a história toda. Só que acontece, as pessoas pegam esses espaços que o trailer não mostra da história, preenchem isso. E nisso das pessoas colocarem, né, a expectativa delas no trailer, né, elas completam o filme. É um filme sobre a bruxa, então vai ter isso, vai ter uma bruxa, vai ter não sei o que, vai ter sangue. As pessoas colocaram isso lá. O trailer não falou que ia ter isso. O que nos leva ao ponto do problema das pessoas. A expectativa delas de como vai ser o filme, as pessoas em geral têm um problema com a expectativa, né? Se o filme acontece do jeito que as pessoas esperavam, elas saem do cinema falando, ah, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Só que quando chega um filme
que ele entrega algo diferente, as pessoas ficam mais revoltadas ainda. Uma egoísta, elas querem que as coisas sejam do jeito que elas pensaram que ia ser. É um problema da geração X, Y, Z, de que a expectativa tem que bater com a realidade. E isso não acontece. E o filme causou isso nas pessoas. Então essa reclamação das pessoas é um problema delas de lidar com a realidade, que às vezes não é o que elas esperavam. E aí você tem um outro problema, que é o comportamento das pessoas no cinema. Eu fui num sábado à noite ver o filme, tava lotada a sala, e foi muito podre. Pior experiência, eu não vou voltar mais ao cinema pra ver filme de terror. As pessoas ficam com medo de tomar sustos, então elas ficam dando risada, fazendo piadinha, conversando. Teve um cara que no meio da sessão, que numa cena que eu tenho certeza que a pessoa pensou numa piadinha bem podre e começou a ter crise de riso. A hora que ele tava saindo, até acenderam a luz da sala. Só que ele parou de rir. Então assim, foi bem ridículo. As pessoas dando risada no meio do filme, com cenas que nem eram engraçadas. Então, não dá. Eu não vou mais no cinema ver filme de terror. As pessoas não sabem ver, elas querem não levar sustos. Então elas ficam se preparando, né? Aquele rir demais é desespero, como já dizia a música. E o filme da bruxa, ele tem muita coisa. Você tem que entrar no clima. Pensar que apesar daquela família estar fora da cidade, aquilo é muito mais claustrofóbico. Você tem uma distância com a cidade, você tem uma floresta do outro lado. Então você se imagina. Muita gente ficou dando risada durante o filme. Eu fico imaginando se ficasse uma noite numa cabana perto de uma floresta. Ela ia morrer de medo. E não precisava nem ter bruxa, não precisava ter nada. Só que as pessoas não conseguem entrar nisso. Ver a atuação das crianças, a atuação dos adultos, ter usado um inglês arcaico no filme, toda a fotografia é muito bonita. Aquela questão de as mulheres naquela época que, se fossem diferentes, eram consideradas bruxas, o machismo, a religião. Então quando Stephen King fala que ele teve medo daquele filme, ele tá falando desse aspecto do filme, ele tá falando sobre aquele clima que foi criado, sobre o terror, aquilo é verdade, aquilo não é. Só que as pessoas não entenderam isso. Cabe fazer umas menções honrosas. Uma delas é o próprio filme Alien. Você tem um alien numa nave. E ele só vai aparecer bem pro final do filme. Então durante o filme todo você sabe que tem algo lá, mas você não tá vendo aquilo. E aquilo é assustador. O outro filme é O Bebê de Rosemary, que você não sabe se ela tá ficando louca, se é verdade, se ela tá grávida do filho do demônio ou não. Em nenhum momento você tem um monstro, em nenhum momento você tem nada disso. Você tem o terror de, e se fosse eu? E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem ver o sangue, elas querem ver o cérebro sendo comido. Eu gosto de alguns filmes de horror, adoro filmes de zumbi, mas as pessoas têm que entender que não é porque o filme não foi como elas esperavam que o filme é ruim. Elas têm que entender o contexto do filme, a produção do filme, e têm que entender principalmente a diferença de terror e de horror. O que eu queria mais falar é que essas pessoas que ficaram no Facebook falando mal do filme sem dar argumento nenhum, ouvi no cinema gente sair, nossa, o pior filme que eu vi na minha vida. Tente entender o filme antes de falar mal dele. Não necessariamente todo filme é bom, tem filme muito ruim. Por exemplo, Transformers é muito ruim, é sempre a mesma história e sempre tem muita bilheteria. Mas as pessoas não reclamam. E aí quando vem um filme diferente, elas acham ruim, saem xingando e mandam as pessoas não irem ao cinema ver o filme. Então é isso que eu queria falar sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam, comentem aqui embaixo. Se vocês concordam, também comentem. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.